a NBcast, o seu podcast de negócios e conexões. Bem-vindos a mais um episódio do NBcast, seu podcast de negócios e oportunidades. E hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro novamente, porque esse tema urge, cada hora uma novidade, e a gente tem que falar dele por conta das atualidades que ele traz pra gente aqui, mercado imobiliário, financiamento, compra e venda de imóveis. E hoje com a gente aqui tem o Bruno Vieira, que é diretor da imobiliária Maneco Imóveis. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece tanta informação nova que eles trazem aqui pra gente. E Thiago Baroni, que é diretor da GM Financiamentos. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Carol. Muito obrigado aí pela oportunidade. Então, a gente vai começar agradecendo os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não teria esse encontro tão legal, quinzenal aqui com vocês. @imobiliária Maneco Imóveis, então vai estar aqui embaixo para vocês, o Insta da Maneco, o @Cris_OFC, @Bora de Flipping, @Emiliano de Almeida Advogados e um patrocinador novo que está chegando agora, seja muito bem-vindo, @VitFix Tech. Então, quiser saber mais, conhecer um pouquinho sobre quem apoia o nosso projeto, corre lá no Insta deles e dá uma olhada. Vou começar com vocês aqui querendo saber como vocês chegaram nesse mercado, como foi a trajetória de vocês até aqui. Vamos começar com o Bruno. Bom, minha trajetória começou pelo meu pai, né, que iniciou desde muito cedo ali na zona noroeste de Santos, juntamente com meu avô, fundou a Maneco Imóveis. E aí, inspirado por ele, eu sempre, desde muito novo, participei de todo o processo ali da imobiliária, entreguei muito boleto, enfim, passei praticamente por todas as etapas do processo, locação, venda, não é porque era filho do dono que tinha moleza, muito pelo contrário. E aí, inspirado pelo meu pai, a gente iniciou essa trajetória até que eu vi que era realmente aquilo que eu queria para a minha vida. Tirei o Cresce e a partir daí o bichinho me picou e não quero saber de outra coisa que não seja o mercado imobiliário. Então, desde 2013 que eu tirei o Cresce, então já vai fazer quase 14 anos aí já. Muito tempo, né? Bastante tempo. Mas antes do Cresce, você já trabalhava com isso, com seu pai, ou não? Foi após o Cresce mesmo? Não, já desde meus sempre. 9 anos praticamente, estava envolvido em todos os processos, né? Meu pai, ele gostava muito de ensinar sobre vendas e sempre nos educou sobre o valor do trabalho. Então, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre foi incentivado e os resultados foram os melhores. Inclusive, o irmão dele já esteve aqui com a gente, tem um episódio ali sobre locação, procura aí, a gente vai deixar o cardzinho para vocês. Foi muito bom também, ele também é diretor da Maneco, que também, mas na verdade ele tem a área mais de locação, enquanto o Bruno cuida mais da área de vendas, é isso, Bruno? Isso, perfeito. No início a gente fazia as duas coisas, né? Tanto eu quanto o meu sócio, que é meu irmão. Mas depois a gente viu que a gente tinha perfis diferentes e complementares. Ele ficava mais com a parte administrativa, de locação, e eu tinha aquele espírito mais aventureiro, de vendas, que era um setor ainda em crescimento na empresa. A gente começou, geralmente é o contrário, começa com vendas, depois você abre ali de forma tímida o setor de locação. E no nosso caso era o contrário, a gente já tinha um setor consolidado de locação, mas o de vendas estava ali patinando. Meu pai sempre seguiu carreira solo, ele não gostava muito da ideia de ter uma equipe grande de corretores, e aí foi a partir daí que a gente fez essa divisão para que eu pudesse fazer o setor de vendas crescer. E aí nós somos sócios, mas ele opera a locação e eu opero vendas. Muito bem. O Thiago também é diretor e também trabalha com o irmão na GM Financiamentos. Eu vou te falar que a história é bem parecida. Bem parecida, né? Muito parecida. Familiares. Empresas familiares. E como você começou? Conta pra gente, já que é parecido, vai engata aí. Olha, eu vou falar que foi muito parecido, né? Na realidade, a GM, ela tem 17 anos no mercado, né? E ela foi fundada, na realidade, pela minha mãe, pela Regina, que na realidade era uma aposentada da Caixa Econômica Federal, que trabalhou 35 anos na habitação, né? E aí, quando ela encerrou o
ciclo, né, na Caixa, ela se aposentou, ela decidiu continuar no ramo e continuar ajudando as pessoas, que era o principal objetivo, né, que era um propósito, né, que é o nosso hoje, né, que foi passado de mãe para os filhos, né. E eu comecei muito cedo, muito parecido com o Bruno, né? Eu falo que hoje, né, a gente se tornou, né, as caras, né, da empresa, né, os responsáveis, mas eu comecei muito similar com ele, né? Eu lembro que eu saía de bicicleta para levar formulário para o cliente assinar, sabe? Levar pasta dentro da Caixa Econômica Federal, que antigamente não era tão digital como é hoje, né? Não era nada digital, nada né? digital. E aí a gente levava um calhamaço de um processo, você entregava na mão do gerente, né? E aí o processo acabava fluindo. Hoje é tudo muito digital, mas eu comecei desde então, né? E realmente atuei também dentro de todas as áreas no escritório em si, né? Realmente hoje cuido mais da parte da gestão da equipe, da gestão operacional principalmente, né? Mas eu fui picado pelo mesmo mosquito que o Bruno, né? Que é o mosquito do mercado imobiliário, que, cara, desde então realmente sou apaixonado, né? Eu acho que trabalho com isso desde os 17, 18 anos, né? Desde ontem, gente. Só tem jovem, né? E assim, sou apaixonado pelo que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa, né? E eu falo que isso gerou um propósito de vida, né? De realmente não só viabilizar negócios, mas ajudar pessoas a ter a moradia, a ter o primeiro imóvel. É maravilhoso. É sensacional. Você falou um pouquinho do que era antes, né? Que antes a gente não era tão digital como é hoje. Mas assim, no geral, o que mudou desde que você começou a atuar no mercado imobiliário de lá até aqui? Olha, Carol, mudou muito, viu? Não pareço, né? Mas eu sou da era que não tinha smartphone ainda, tá? BlackBerry? Tava começando o Nextel. Era o Nextel, era o Pri-Pri. E o atendimento antigamente era muito presencial, sabe? Você marcava, você agendava o que a gente chama de entrevista com os clientes, né? E aí você fazia uma entrevista para realmente receber a documentação, para você preencher formulários à caneta, né? Para então montar um dossiê, que às vezes tinha, né, 5, 6 centímetros ali de espessura para você levar o processo no banco, né? E nessa época eu falo que eu acho que era um processo mais humanizado, né? A gente atendia muita gente presencial, praticamente 90%, né, do atendimento era presencial. Comunicação era muito via ligação, né? E alguns por e-mail, né? Mas mudou muita coisa. Eu acho que claro, a tecnologia trouxe muito para agregar. Eu acho que o mercado como um todo, né? Eu acho que em várias áreas, né? Eu acho que a tecnologia agregou bastante. Claro, desumanizou um pouco, né? Eu ia falar isso. A gente perdeu um pouco da humanização, mas ganhou celeridade, o que para quem faz negócios é muito importante. É muito importante. Sim. Tem vezes que eu vou ver o cliente, né? Eu trato com ele às vezes 10, 15, 20 dias, né? E quando chega, talvez eu só vejo ele no dia da assinatura da escritura, né? Trato com pessoas de fora do país, de outras cidades, de outras regiões, de outros estados, né? E muitas vezes eu acabo nem vendo, né? Tem clientes que eu não vejo presencialmente, assinam de forma digital, via notariado, GovBR, né? Mas, por um lado, é isso. Traz um pouquinho de facilidade, né? E agilidade, principalmente. E abre outras oportunidades. As janelas são muito maiores depois que a tecnologia entrou no mercado. É isso aí. Sem dúvida. E você? O que mudou desde que você começou, Bruno, na Maneco até agora? Você falou que seu pai tinha uma característica, você e seu irmão, obviamente, têm outras, né? Até por conta da vivência que a gente tem. O que acontece de diferente? O que você acha que foi o mais válido? O que você acha que ainda pode melhorar? Olha, indo um pouco nessa linha que o Thiago falou, a gente viu o crescimento da tecnologia, isso abriu muitas portas, movimentou mais negócios no mercado. Hoje você vê muitos corretores entrando no mercado. Antigamente a sensação que eu tinha é que o poder era concentrado na mão de poucas imobiliárias. E hoje, com a tecnologia, você vê aí muitos corretores autônomos, né? Ou as próprias imobiliárias com uma equipe maior de corretores, porque a tecnologia veio para facilitar muito isso, né? Gerou mais escala. Então, antigamente era muito relacionamento, o cliente que só fechava negócio se fosse na imobiliária antes, se sentia mais olho no olho. Só que, por outro lado, né, os processos eles eram mais lentos, né? Então, tem os prós e contras. Então, nessa questão, eu tô bem alinhado com o Thiago. E em relação a Maneco, assim, eu percebi que o lado negativo que eu vejo, né, com a entrada de muitos corretores, com toda essa facilidade, é que eu percebi que os corretores eles deixaram de buscar capacitação. Os corretores de antigamente eu via que se interessavam mais por conhecimento, e hoje, com o advento das redes sociais,
é aquela coisa do viralizar, de fazer um vídeo com dancinha, com meme, se preocupa muito com isso. Não estou aqui criticando, né? É que as pessoas muitas vezes acabam focando somente nisso, os profissionais. Então, perdeu-se um pouco o interesse na capacitação. Então, você vê profissionais muito rasos, porém muito conhecidos. Que é aquele ditado, né? O mais conhecido acaba vencendo o melhor, muitas vezes. Então, esse é o lado negativo que eu vejo, porque isso acabou influenciando num atendimento muito, muito ruim, né? E aí a gente acaba tendo que educar os corretores, que é um dos trabalhos que a gente faz forte lá na Maneco. Eu ia perguntar isso agora. Você enxerga alguma solução para essa questão? É muita educação, né? Muito movimento das imobiliárias nesse sentido, porque eu vejo que para você entrar na corretagem, a barreira de entrada é muito pequena, né? Os cursos são muito fáceis, a aprovação é fácil, até o custo é muito pequeno para você se tornar corretor. Então, cabe às imobiliárias esse papel. Claro que o corretor tem a responsabilidade também, tem a informação hoje na palma da mão, não dá para dizer que não tem conteúdo, mas eu acho que o movimento tem que partir das imobiliárias. Eu vejo que muitas imobiliárias só quer corretor, só quer aumentar a equipe, mas não investem em treinamentos. A começar pelo próprio gestor, que muitas vezes não se atualiza, mas ele quer que o corretor se atualize. Entende? Então, acho que tem que ser o exemplo. Eu vejo muito por aí. Tiago, o mercado imobiliário no Brasil hoje, como você enxerga essas mudanças todas que vêm acontecendo, tanto tributárias quanto de possibilidades de financiamento? Faz um panoramão assim pra gente. Cara, Carol, assim, as coisas estão mudando muito, assim, questão de dias, eu falo de semanas, mudou tanta coisa, né? Eu falo que o cenário econômico, ele tá realmente caminhando para um lado positivo, né? A gente viveu um ano de 2025 de taxas elevadas, né? Dos bancos liberando menos créditos, então a gente teve um pouco mais de dificuldade de conseguir atender o cliente, né? Menos negócios foram fechados, né? Claro, muitas imobiliárias, muitos corretores performaram bem, né? Prosperaram, mas eu tenho certeza que no ano de 2026, claro que se nenhum aspecto externo, né? Eu falo de guerra e outros fatores não interferirem, né? A gente está falando de um ano que tende a ser muito bom, né? Para o mercado imobiliário como um todo, né? Para quem compra, para quem vende, porque a gente está com uma tendência de queda de juros, né? Então a Selic veio de 2 quedas seguidas, né? Chegamos a um patamar de 14,5, ainda é um patamar relativamente alto, né? Mas que já existe uma projeção de quedas ainda maiores. Então a gente já começou a ver um movimento muito forte, inclusive dos últimos dias, né? Dos bancos mudando as condições, né? Então assim, tem banco já reduzindo juros. Ontem o Itaú reduziu, o Santander anunciou hoje, inclusive, né? Que a partir do dia 12 vai começar a financiar 90%, tá? Gente, presta atenção. 90%. E a notícia é fresquinha, ela chegou agora há pouco aqui, viu? Então, bancos financiando 90%, juros reduzindo, né? A gente tem a Caixa agora, né, com essa implementação, com essa mudança do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que eu falo que é a base do mercado imobiliário, né? Dentro da engrenagem, Minha Casa Minha Vida é importantíssimo. Por mais que aquele corretor, né, por mais que aquela imobiliária só trabalhe com imóvel de alto padrão, é importante que todos entendam que o Minha Casa Minha Vida, a pessoa que está vendendo um imóvel de 300 mil, talvez ela compre o de 400. E essa pessoa que está vendendo de 400, talvez ela compre o de 500. E o de 500, compre o de 700. E por aí vai. Então, a base, ela precisa estar muito bem, né, solidificada, assim, para que o mercado consiga gerar. Então, assim, essa intenção do governo, né, de intensificar o Minha Casa Minha Vida, de trazer essas novidades, ela é muito boa. Para o mercado imobiliário, para a construção civil, principalmente, né, para as grandes construtoras, né, eu acho que é maravilhoso isso. Então, a gente veio de semanas e dias, né, inclusive dessa notícia agora do Santander, de notícias maravilhosas, que vai fomentar cada vez mais negócio. E, principalmente, vai possibilitar as pessoas comprarem imóvel. Eu acho que esse é o principal, né? Vai facilitar para a pessoa comprar o primeiro imóvel ou, de repente, fazer um upgrade, né? Então, assim... Família cresceu, precisa de um apartamento maior, vai ter essa oportunidade. É isso. Então, assim, a gente está vivendo um cenário hoje, né? Agora, um cenário muito positivo. Então, né, fica o recado. Para quem está pensando em comprar um imóvel, não deixa para amanhã. E aí faz o quê? Procura a GM. Porque, gente, deixa eu lembrar vocês aqui, a GM, ela representa todos os bancos, todas as instituições que fazem esse financiamento, não cobra nada por isso, porque
porque quem paga o trabalho deles é a instituição bancária e ele vai buscar para você o melhor negócio possível, a melhor taxa. Então, gente, faça isso, procura alguém que pode te dar um leque de oportunidades ao invés de você ir lá sozinho, bater de porta em porta no banco, não é isso? Tô errada? Isso aí tá certíssima, Carol. A gente vai buscar a melhor taxa, a melhor condição, o melhor sistema de amortização, sem custo nenhum. Vamos cuidar do processo do início ao fim, né? Para que, além de trazer mais comodidade, né? Traga mais agilidade na maioria das vezes, traga mais segurança, principalmente, né? Que a pessoa está tendo realmente a melhor condição, a melhor taxa, né? E eu acho que um cliente seguro, ele está muito mais propício, né? A realmente buscar um imóvel, a querer comprar um imóvel, né? Ou trocar e refazer um negócio daqui 2, 3, 5 anos, fazer um investimento, fazer um flip, né? Isso, é bem isso. É isso. Fazer mudar, trazer para você uma nova fonte de renda e tudo isso com o auxílio de alguém que entende pode te trazer esse benefício. Eu gosto de dar esse serviço aqui porque muita gente não sabe e acaba não procurando uma empresa como a GM porque acha que vai ter algum desembolso, né? Vai ter que pagar alguma coisa e que na real não é, gente. Então fica a dica aqui de quem entende, de quem faz isso há muito tempo, é o melhor caminho para você. E aí eu quero saber com o Bruno o que essas mudanças no mercado, no cenário econômico, trouxeram de novidades dentro da Maneco, como você está enxergando, o que você acha que isso vai mudar para vocês, quais planos vocês têm a médio e longo prazo? Bom, eu sou suspeito para falar do nicho econômico, né, movimentado aí pelo Minha Casa Minha Vida, porque a gente nasceu nesse nicho. Nós, desde o início, a gente focava nesses imóveis mais populares, ou seja, 100% da nossa operação era voltada para esse nicho. Recentemente, até não me alongando nessa questão, eu tomei uma decisão, inclusive, de limitar os anúncios da Maneco para imóveis que se enquadram no Minha Casa Minha Vida, ou seja, até 600 mil. A gente tinha mais de 1.500 imóveis em carteira, muitos imóveis acima de 1 milhão, a gente decidiu simplesmente tirar todos os imóveis. Obviamente comunicando os proprietários, porque a gente acredita muito no nicho econômico, que é o que realmente movimenta o mercado imobiliário. Então essas mudanças só vieram para reforçar, né? Porque até então a gente não sabia que ia ter essa mudança, né? Até então era 500 mil, nós estávamos propensos a trabalhar até os 500 mil, mas aí veio a mudança, a gente acabou indo para os 600. Então eu vi que em pouco tempo isso acabou trazendo grandes transformações, tanto no atendimento do cliente, que nós conseguimos focar todos os esforços de marketing, os processos da imobiliária, a equipe, tudo para atender as necessidades desse público do Minha Casa Minha Vida. Porque antigamente cada corretor falava uma língua diferente. Tinha um corretor do alto padrão, tinha um corretor do econômico, o que queria trabalhar lançamento, o que queria trabalhar imóveis comerciais. Então a gente acabou limitando, mas isso trouxe muito mais poder de comunicação. E resultado, a marca, consequentemente. Com certeza. Então, assim, as vendas aumentaram consideravelmente. O atendimento ao cliente ficou melhor, porque hoje a gente... Especializado, né? Exato. A gente prega muito essa ideia de especialização do corretor. Porque hoje o corretor, ele geralmente quer atacar para todos os lados, né? É muito normal a pessoa começar no mercado, não saber exatamente o que quer, não tem uma orientação do seu gestor e aí acaba se perdendo, né? Trabalha com imóveis de alto padrão, imóveis comerciais, imóveis até rurais, se deixar, né? Em Santos. Rurais em Santos. Perto da praia, né? Exato. E aí se perde, né? Quer atuar em várias praças, a gente limitou Santos e São Vicente. Então, assim, a gente treina o corretor para dominar o produto Minha Casa Minha Vida, né? A GM é uma grande parceira que nos ajuda muito com os treinamentos e eu entendo que nesse nicho, quem domina crédito é rei. Então, tem que dominar crédito. E os corretores, geralmente, delegam muito isso. Embora a gente tenha o suporte, por exemplo, de uma empresa como a GM, a gente treina muito o corretor para que ele seja o protagonista, para que ele tenha essas informações para passar para o cliente.
E isso faz toda a diferença. Semana retrasada, né? Logo quando o programa Minha Casa Minha Vida teve alteração, a gente estava lá com a equipe capacitando, né? Eles estão sempre buscando informação, buscar conteúdo, né? Porque eu falo, né? A profissão do corretor, ela é completa, né? O corretor hoje tem várias funções, né? Inclusive psicólogo. Psiquiatra, né? Às vezes guia turístico, né? Tem que rodar com o cliente. Muitos coaches. Coaching, tem que entender um pouquinho da reforma tributária. E eu falo, né? Um pessoal que está sempre em busca de capacitação, a gente está sempre lá com eles, treinando, trazendo essas novidades, porque realmente o mercado está mudando muito, né? E realmente deixa eles um passo à frente. E é aquilo que o Bruno falou, né? Eles acabaram nichando e se especializando num produto. Então, assim, aquele corretor que vai atender, ele sabe o que ele está falando, ele sabe das mudanças, ele vai entender quando o cliente tiver uma renda X, em qual faixa do programa que ele vai enquadrar, qual taxa ele vai ter, quantos por cento talvez ele consegue financiar, quanto talvez ele precisa de entrada, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu vejo muito que a Maneco busca isso, né? E eu dou os parabéns para ele. E foi um bate-papo muito legal, né? A gente trouxe bastante insights lá. Informação é ouro. É ouro. Exato. Aí, Carol. Informação é ouro. Eu tô com o Rei aqui, que domina o mercado imobiliário, e a gente tá assim, numa fartura. Mas olha, eu vou te falar, eu lido com alguns corretores, porque como eu faço isso há 6 anos, então eu tenho bastante contato com muitos, e dá para eu contar, de fato, nos dedos da minha mão, uma só, quantos sabem me dar alguma informação a mais sobre a venda do imóvel. Tá? A maioria realmente é muito rasa e isso é um problema, né? Isso é um impeditivo. Para mim, não, nem tanto, porque eu já sei tudo. Quando a pessoa me traz o imóvel, já sei absolutamente tudo que eu posso ou que eu não posso. Mas para quem não sabe, para quem está começando, para quem está se aventurando num novo negócio, isso é uma questão. E aí entra o papel da imobiliária, né? Fazer a gestão correta do seu corretor para que você consiga fidelizar esse cliente. É isso aí. Com certeza. Assim, a gente tem vários cases lá de corretores que vieram de outras imobiliárias, já tinham 3, 4 anos de mercado e não sabia fazer uma simulação, por exemplo, né? Delegava tudo. Por mais que os correspondentes da GM sejam muito bons, a gente sempre orienta o que tenha a informação para passar para o cliente, até para você gerar mais autoridade. Porque o correspondente não vai estar lá do teu lado no atendimento. Então, o cliente quer saber que o corretor ele entende do que está falando. Isso vai passar mais confiança para o cliente. Então, é o corretor que não sabe de crédito imobiliário, ele não entende nada sobre documentação imobiliária. Então, se pergunta sobre escritura, ele quer passar o WhatsApp do escrevente do cartório. Se pergunta sobre crédito imobiliário, ele passa o contato de um correspondente bancário. Ele vira uma grande páginas amarelas, né? Não sei se é do tempo de vocês as páginas amarelas, mas assim, todos os contatos comerciais da vida, o corretor vai lá no WhatsApp e vai disparar, em vez dele ser a fonte. E às vezes tem uma noção básica, né? Aquilo que o Bruno tá falando, tem uma noção básica para você conversar com o cliente, né? Para você abordar alguns assuntos. Conversar sobre investimento. Mas eu tenho meu dinheiro investido, talvez eu não queira comprar um imóvel à vista, né? Tipo assim, talvez eu queira alugar ao invés de comprar. E aí, você conseguir ter uma noção básica, né? Sim, pelo menos sobre esses assuntos, às vezes até noções mais aprofundadas, com certeza deixa o corretor, deixa o imobiliário um passo à frente, né? E eu falo, às vezes o cliente, ele quer o imóvel, né? Mas às vezes ele compra o corretor. Com certeza. Com certeza. E assim, ele vai comprar o corretor porque ele quer um imóvel naquele prédio, naquele bairro, e ele vai chamar o corretor, meu amigo, eu quero naquele prédio, naquele bairro, e basta o corretor, claro, ir atrás de captar talvez o imóvel para vender. Então, aquilo que o Bruno falou, né? Capacitação, né? Buscar conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais em todas as áreas, né? Porque a profissão do corretor, ela é completa. O corretor tem que entender um pouquinho de tudo, cara. E faz parte, né? Totalmente. Você falou sobre o nicho de escolher um teto. E, engraçado, depois que eu entrevistei o seu irmão, o Felipe, que ele falou sobre o teto de vocês, eu comecei a observar de uma maneira diferente. Que há um movimento dos corretores, pelo menos aqui da região, começando, o corretor do predinho, que só vende predinho. O corretor da casa em Santos, que só vende a casa. Aí tem um Instagram, outro dia que eu vi, o nome do Instagram é @até 450. Sim. Aí eu fui fuçar pra ver o que era. Eu já vi alguns também. Tá o pessoal se especializando mas sabe, eu acho bom. Sim. Eu acho bom, porque você parte do pressuposto de que aquela pessoa que vai vender até 450, ela sabe tudo de todos os imóveis de até 450 que tem para vender. Tem que ser isso. Exatamente. Esse é o pensamento. Mas não é o que acontece ainda. Eu acho que, de fato, houve esse movimento e eu sei que todas essas pessoas
que decidiram trabalhar com essas páginas já estão muito bem sucedidas, estão vendendo muito bem. O engajamento que você vê nessas páginas é enorme. Tem mais engajamento, muitas vezes, do que a página do próprio corretor, muitas vezes. Eles usam como se fosse uma página catálogo. Então, assim, o que as pessoas estão buscando é especialista, seja no econômico, seja no alto padrão. Eu vejo muitos corretores que, às vezes, querem atuar no alto padrão, mas eles não conseguem tirar o pé do econômico e vice-versa. Seja porque não tem uma reserva financeira, então ele está no alto padrão, mas ele está ali sempre fazendo uma venda no econômico. Então, ele não se decide, ele fica naquela eterna divisão. Então, só cai de cabeça. O meu conselho para os corretores é esse. Decidir qual nicho que você quer atuar, seja a venda de casa, apartamento, ou quer nichar por valor, por finalidade, se é comercial, se é residencial, se é terreno. Se torne o profissional mais bem inteirado dentro daquele nicho e se posicione, porque não adianta você ser, você tem que parecer ser, Então, a pessoa precisa saber que você é especialista. Lá a gente fala muito sobre isso, porque nós temos a equipe que não cadastra um imóvel que esteja acima de 600 mil. Se tiver 601 mil, não entra no nosso site. Então a gente fala, já que vocês estão tendo essa limitação de certa forma, se vendam como especialistas. Não adianta você só ser e as pessoas não saberem que você é. Então tem que usar as ferramentas digitais, Instagram, TikTok, para poder se posicionar. E eu vejo que falta muito isso no mercado ainda. Os poucos que se posicionam dominam o mercado. Estão no topo. Exato. Então... Tiago, assim como o perfil do prestador de serviço, no caso, a imobiliária, o corretor, vem mudando, você enxerga que o perfil do comprador, daquela pessoa que busca o imóvel, também mudou? Mudou. Acho que mudou, As pessoas estão mais criteriosas hoje em dia, Eu falo que acesso à informação, ela é bom para muita coisa, A pessoa tem hoje num chat GPT e tudo, ela faz perguntas. Eu falo que às vezes eu tenho que, não contrapor, mas que quebrar algumas objeções com os clientes com base de respostas do ChatGPT. E nada contra, tá? Nada contra. É que ainda vem muita informação errada, pelo menos relacionada ao financiamento, tá? Mas eu vejo só que os clientes hoje eles são mais criteriosos, Eu vejo que os clientes hoje, claro, sempre vão buscar o melhor imóvel, na melhor localização, no melhor prédio, com a melhor vista, com 2 vagas de garagem, prédio de frente, sacada, E às vezes querem pagar um pouquinho menos, o melhor com o menor preço. Fica um pouco isso acontece. Conflituoso. E assim, às vezes a gente tem eu trabalho, e às vezes é nossa obrigação trazer o cliente, às vezes um pouco para a realidade, Às vezes para a realidade financeira, do que realmente ele consegue, do que ele pode, De qual passo, às vezes, ele vai conseguir dar de acordo com o perfil financeiro dele, De acordo com o que ele dispõe de entrada, de acordo com o que ele tem de FGTS. E aí, isso às vezes, não que acaba sendo frustrante, Mas eu acho que traz o cliente para a realidade. Eu acho que às vezes a gente acaba ajudando o corretor, muitas vezes, Porque, claro, tem gente que está vendo imóvel de 300 e às vezes consegue comprar o de 500, o de 600. E ao contrário, tem gente que está vendo o de 600, só que na realidade financeira dele, o histórico internamente no banco, vai permitir ele chegar num valor de imóvel um pouco menor. Então, o nosso trabalho às vezes é fazer esse filtro também e atender o cliente da melhor maneira, Mas eu falo que o acesso à informação nos permitiu, também buscar capacitação. Eu falo que hoje eu tenho que trazer muita informação para o cliente, Eu falo que eu tenho que não é só simular hoje em dia. Hoje eu falo que o trabalho da GM, além de fazer a simulação, é explicar o sistema de amortização, como ele consegue quitar o financiamento num período curto, como ele deixa de pagar juros, como não faz sentido ele contratar um financiamento no prazo de 10, 15, que ele pode contratar no prazo máximo, sabe? E as pessoas, hoje em dia, elas querem ter essas informações. Antigamente, eu lembro que as pessoas, elas pegavam a simulação, elas viam a primeira prestação, viam a última, Quanto que ia gastar de documentação, ITBI, cartório, taxa do banco, cabe no bolso? Tenho dinheiro para pagar? Vamos embora. Não queriam saber de nada. Se o financiamento é de 10, de 30, de 20 anos, cabe no bolso? Dá para ir? Vamos embora. Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, as pessoas têm mais acesso à informação, elas buscam mais informação. Isso pra gente foi bom, porque a gente precisou se aprimorar cada vez mais e entregar mais, Eu não posso mais entregar só uma simulação, como era antigamente, como alguns ainda fazem, Eu não posso fazer só isso, eu não posso. Porque a pessoa, ela precisa disso. E eu falo que quando eu entrego mais conteúdo para ela, e principalmente conteúdo, pensando que a pessoa está fazendo um financiamento em 35 anos, É um casamento, E quando eu entrego isso, a gente torna o cliente mais seguro do que ele está fazendo, sabe? E é uma compra que
que acaba sendo muito mais saudável, né? Mas hoje o cliente tá um pouquinho mais criterioso. Ele vai em busca de informação. Isso é legal. Eu acho que isso é importante. É ótimo. E o mundo é assim, né? Todo mundo se atualiza ao mesmo tempo e a gente vai caminhando. E o que as pessoas mais erram hoje ao financiar um imóvel? Cara, eu vejo muitas vezes... eu não vejo nem a questão da ansiedade, sabe? Mas eu vejo as pessoas errando em não financiar. Eu acho que o meu ponto de vista é esse, sabe? As pessoas, muitas vezes, elas acabam, muitas vezes, optando pela locação, e nada contra a locação, né? Eu vejo que a locação ela é boa porque, às vezes, ela é necessária, às vezes é imediato, às vezes não tem uma análise, né, tão apurada. É uma questão de perfil também. Tem uma questão de perfil. Mas eu vejo muita gente que, às vezes, acaba não entrando no financiamento porque não sabe se tem o perfil, sabe? Ela nem quer saber se tem, sabe? Tem muita gente que é desacreditada de si mesmo, sabe? Porque eu tive uma restrição um tempo atrás, eu não sei se regularizou, não deve dar, acho que eu não vou conseguir aprovar. Então, eu acho que eu vejo essa questão muito, talvez um pouco mais relevante, né, do que a pessoa talvez entrar num financiamento errado, sabe? De talvez contratar em um banco que talvez não dê a melhor opção, né? Mas eu falo, nosso papel hoje é tentar dar todas as opções para o cliente, né? Mostrar para ele tudo que o mercado pode oferecer, né? Então, acho que o maior erro hoje não é contratar, talvez, o financiamento errado. É não tentar contratar um financiamento. Para mim, esse é o maior erro. Hoje, porque o melhor tempo para comprar um imóvel foi ontem. Foi ontem. Hoje ainda dá tempo. Hoje ainda dá tempo. Olha ele, marqueteiro, fez marketing, fez ADM com ênfase em marketing. Tá aqui o marqueteiro falando que é isso, gente. Corre que dá tempo. Ainda dá tempo. Você falou sobre restrição. O que, de fato, influencia na aprovação do crédito? Olha, hoje os bancos têm levado muito em consideração o histórico do cliente, tá? Hoje o cliente ter uma restrição ativa nem sempre é impeditivo, nem sempre não vai aprovar, né? Hoje eu vejo os bancos, muitos deles, aprovando crédito de pessoas com restrições, com alguns apontamentos, com alguns protestos, né? Até estava conversando com o Bruno, aprovou um cliente recentemente com um CADIM, né? Com uma restrição na Receita Federal, né? Mas, alguns apontamentos hoje não são tão impactantes, né? Apontamentos recentes, mas o histórico do cliente hoje é levado muito em consideração, sabe? O histórico financeiro, o histórico de adimplência, né? De pagar as contas em dia, de se manter adimplente com as contas, né? Então, eu acho que isso é muito levado em consideração. Tem bancos, por exemplo, né? Muita gente que leva muito em consideração a questão da renda. Renda, leva muito isso em consideração. Tem muitos bancos hoje que aprovam, né? De acordo com o histórico do cliente. E extrato bancário, talvez? Extrato bancário. Às vezes nem o extrato é necessário. Você cadastrou no sistema, o sistema às vezes vai gerar aprovação de crédito. E aí você fala, poxa, Thiago, mas eu não tenho que mandar nada? Não. Porque tem muita gente que é autônoma e tem medo de buscar um financiamento porque tem medo de como comprovar isso. E às vezes é um histórico positivo, não necessariamente com aquele banco, né? Mas puxa pela base de dados do Banco Central, em que o crédito é aprovado automaticamente. Aí você fala, Thiago, o que eu preciso então agora para a compra do imóvel? É mandar os documentos pessoais. Aquele que você manda para a imobiliária para fazer o contrato, RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de estado civil. É só. E aí você consegue viabilizar a compra do imóvel, né? Eu acho muito que isso fácil, até né? Pegando um gancho aí da tua pergunta do que as pessoas erram no financiamento e por falta de informação e por isso a importância de empresas como a GM no processo. A pessoa muitas vezes, quando vai utilizar, por exemplo, price, né, no sistema de amortização, ela muitas vezes... Explica rapidinho o que é, só pra gente... Tem gente que tá assistindo e ouvindo e não sabe a diferença do saque e da price. Qual é a diferença, rapidamente? Bom, o Thiago é o especialista ele aqui, né? Ele é o especialista. Muito. Você tem um Instagram, meu gestor imobiliário, pelo amor de Deus. Cara. Se você não responder essa pergunta aqui... Vamos lá. Bom, assim, no entendimento... fácil. Saque, sistema de amortização constante, as parcelas são decrescentes. Tá? Elas começam maiores e vão decrescendo ao longo do financiamento, enquanto que na price as parcelas são fixas. Elas começam menores, tem ali a correção de acordo com o índice que você contrata, mas elas são fixas, né? Então, qual que é a diferença? Que na price você tem uma condição de pagamento melhor, porque você pode amortizar se você quiser. Você vai ter a opção de pagar menos, mas você pode amortizar e reduzir o prazo do financiamento, reduzir o valor da prestação. Só que se a pessoa deixa de amortizar quando ela opta pela price, ao longo do tempo, ela acaba tendo uma amortização nas parcelas muito pequena. E se ela não tem essa informação, ela vai pagando as parcelas no seu vencimento e daqui 1 ano, 2 anos, quando ela vai vender o imóvel, ela vai ver que ela amortizou quase nada.
né? Então, é importante você ter uma informação como essa para você saber que, pô, legal você pagar menos na parcela em relação a saque, por exemplo, mas é importante você ter a consciência de que você deve amortizar sempre que possível. Então tem melhor ou pior? Olha, depende de cada perfil. Eu não vejo hoje como melhor ou pior. Para muita gente faz sentido o sistema Price, em que a pessoa tem uma condição de parcela mais confortável, porque a prestação é fixa, então ela já começa menor e para muita gente ela é necessária, entendeu? Eu falo que o meu financiamento pessoal no Price, né? Eu optei, né, naquele momento em fazer o financiamento no Price, tenho realmente uma amortização menor do meu saldo devedor, né? Hoje busco outros investimentos, outras coisas, né? Mas sei e tenho consciência que é importante amortizar, né? Para que meu saldo também reduza. Só que para muita gente já faz sentido contratar no saque, porque por mais que tenha uma prestação um pouco maior, né, o saldo devedor reduz mais, né? Ele tem um retorno maior do que ele está pagando, né? Então, assim, para muita gente o saque faz total sentido, né? E para muita gente é necessário o sistema Price, né? Então, assim, depende de cada perfil, sendo bem sincero. Então, assim, tem muita gente que não gosta do Price e gosta do saque, sabe? Mas eu não vejo como melhor e pior. Se a pessoa tiver um pouquinho da educação financeira, quando a gente consegue explicar essa diferença do saque e do Price, né? Se ela tiver um pouquinho, uma noção básica, ter um básico assim, dessa noção de como funciona cada um, ela vai entender que para ela tanto faz ser o saque ou o Price. Ela só tem que entender a necessidade naquele momento, entendeu? Porque a pessoa contrata no Price e pode levar o financiamento como no sistema saque, fazendo amortizações à parte. Ou ela contrata já no saque, porque para ela a prestação cabe no bolso e ela segue em frente. É isso aí. E aí você pode usar o FGTS para amortizar. Muitas pessoas acabam não fazendo isso, né? Ou não sabe que dá para você, por exemplo, solicitar a revisão. Já ouvi a pessoa esquecer de usar o FGTS. Sim, loucura. Você tem a possibilidade de fazer revisão de contrato, né? As taxas diminuindo ao longo do tempo, você pode solicitar, né? Ou a portabilidade ou a revisão do contrato, que aí você muda as condições dentro do próprio banco que você já financiou. Então, assim, informações que as pessoas muitas vezes não têm, né? Não, e hoje, no país que a gente vive, né, e agora justamente nesse momento que a gente está no momento de queda da Selic, essa informação da portabilidade, ela é muito importante, porque a pessoa pode saber que daqui a pouco caiu 1%, caiu 1,5%. Pô, vou buscar uma oportunidade melhor. Exatamente. E antes da portabilidade tem a revisão, né? Que ele pode chegar no próprio banco que ele contratou, se os juros estiver menor, ele pode pedir a atualização do contrato dele, para que o contrato dele, se ele estiver em 12 e as taxas estiverem sendo praticadas em 10, ele vai cair de 12, provavelmente para 10, 10,5, muito próximo do que estiver sendo ofertado naquele momento. Isso, né? Acontece? Bastante. Mas o banco aceita? Então, na realidade, assim, ele aceita, ele é obrigado a aceitar em muitos casos. Na realidade, assim, a única coisa que o banco exige é que você não seja um cliente de risco, né? Não faz sentido você atrasar a prestação, você não pagar em dia, né? Você é um cliente de risco e o banco te cobrar menos por aquele dinheiro. Então, ele não vai mudar se você não pagar em dia. Agora, você é um cliente bom, paga em dia, tá tudo certinho, entendeu? Muito provavelmente ele vai fazer essa revisão. Eu lembro na época da pandemia, né? Na pandemia, os juros foram lá para baixo, né? A Selic chegou a 2%. E eu cheguei a deixar pronto um passo a passo de como ele pedia essa revisão no próprio banco, né? E eu falo, as pessoas depois de 10, 15 dias me ligavam agradecendo, porque naquele momento não foi para só ter uma redução de juros, foi uma necessidade. As pessoas não estavam conseguindo pagar a prestação, porque diminuiu a carga horária, né? Perderam o emprego e elas precisavam daquilo, né? E você tinha banco oferecendo juros a 7%, né? Então, assim... E o cara, que delícia quem financiou, né? Por favor, não quitem esse financiamento. É isso aí. E o cara tinha um contrato de 13%, de 12%. E o cara caía de 12%, de 13% para 8%, para 7,5%, sabe? E assim... Na prestação, era uma diferença extremamente considerável, né? E aí as pessoas me mandavam mensagem, me mandavam áudio, assim, sabe? Agradecendo. Então, isso acontece, funciona. A partir do 6º mês, o cliente já pode solicitar, tá? Claro que só vai fazer sentido se as taxas já estiverem menor, que é o que provavelmente vai acontecer, entendeu? Mas isso ajuda muito a trazer segurança para o cliente, entendeu? E que ele tá tranquilo em comprar hoje, que é o melhor momento, entendeu? Se os juros caírem mais para frente, ele vai acompanhar e conseguir acompanhar essa redução pedindo a revisão. E se o banco não fizer a revisão, ele pede a portabilidade, né? Ele leva para um outro banco que tiver com juros menor ou com uma condição menor, entendeu? Eu vou deixar uma dica apartidária aqui, meus amigos. Apartidária, que fique claro. Aproveitem, estamos em um ano de eleição. Em ano de eleição, tudo é bom para quem vai comprar, é bom para a população, né? Porque vocês sabem que, em contrapartida, eles precisam do quê? Do seu voto. Então, aproveite, já que você quer fazer, quer comprar, aproveita que é o ano certo. Vai lá, fica de olho, faça, mas não deixe de fazer de
jeito nenhum. Essa é a melhor dica que a gente pode dar. A gente tá terminando, infelizmente, é um papo muito gostoso, né? Porque é um assunto que rende. E eu quero que vocês dois aqui deixem pra gente o que vocês acham que vai acontecer com o nosso cenário de crédito imobiliário, do imobiliário em geral, nos próximos 5 anos. Show. Brunão, pode ir lá. É difícil, hein? 5 anos. Espera que eu vou pegar a bola de cristal, só um pouquinho que eu vou chamar aqui. Até lá, 5 anos é difícil, as máquinas já dominaram o mundo, já. Né? A próxima pergunta era essa, você já adiantou? Caraca, meu. Sarah O'Connor, né? Bom, as expectativas são as melhores, não consigo para 5 anos, né? Confesso que eu nunca parei para pensar, mas falando do nicho econômico, que é o nicho que a gente atua mais, eu vejo principalmente nesse ano um crescimento muito grande pela injeção de crédito na economia, todos os incentivos que o governo acaba muitas vezes promovendo, né? Por questões políticas, enfim. E a conscientização das pessoas, que eu vejo que ela está crescendo, né? A internet, com seus educadores, pessoas que trabalham para educar, eu acho isso muito legal. Cada vez mais os gestores se envolverem, se posicionarem e educarem nesse sentido, porque a gente vê muito educador do mercado financeiro, mas poucos do mercado imobiliário. Eu ainda sinto falta, né, de um posicionamento maior. Então, eu vejo as pessoas mais conscientes, comprando mais, da forma correta, né? Então, só tende a melhorar, entendeu? Eu vejo assim, um mercado muito pujante mesmo, principalmente o econômico. Eu acho que cada vez mais os profissionais vão migrar para o econômico. Eu já venho percebendo esse movimento, porque muitos corretores que entram no mercado têm a mentalidade de que só vão ser bem-sucedidos se eles atuarem no alto padrão. Nada contra o alto padrão, deixando aqui muito claro, mas se confunde muito isso. Você ter sucesso na corretagem é você necessariamente estar no alto padrão. E a gente vê que, na prática, os corretores que são mais bem-sucedidos geralmente estão no nicho econômico. Então, eu vejo um movimento muito forte e a gente vai nadar nessa onda aí, com toda certeza. Muito Cada bom. vez mais forte. Vou falar que 5 anos é bastante tempo, né? Ai, gente, ninguém gostou da minha pergunta. Tá bom, vai. Boa pergunta. 1 ano. Não, vai, mas assim, eu pode. acho que o mercado vai mudar bastante. Eu acho que, falando da região de Santos, da Baixada Santista, falando um pouquinho de precificação, tá? Eu acho que a gente já viu outras épocas, né? A gente vira de uma taxa muito alta, né? E a taxa de juros simplesmente ir caindo. Então, eu acho que o valor dos imóveis deve subir muito. Eu acho que num período até menos do que 5 anos. Deus tá? shows. Eu acho que o valor dos imóveis vão subir, eu acho que deve valorizar. Então, deixo mais uma dica. Quem quer comprar um imóvel, não deixa para amanhã, né? Tem alguns memes na internet que o pessoal, né, faz, né? Eu vou comprar agora, vou esperar mais um pouco, vou esperar. E o preço dos imóveis... E aí era 80 mil, aí espera um ano, tá 120, aí espera o outro ano, tá 360. É isso. Então, não deixem para amanhã, para quem quiser comprar um imóvel, para quem quer ter a moradia, o primeiro imóvel, quem quer fazer o upgrade, não deixa para amanhã, porque realmente você pode aproveitar, comprar o imóvel hoje e ter essa valorização, né? Eu falo que, cara, não existe nada que vai te render mais, não tem nenhuma rentabilidade financeira hoje que paga mais do que a valorização do imóvel, né? Você sabe mais do que... Tijolo, gente. Tijolo, o melhor investimento da vida é tijolo, é um investimento raiz, conservador, aquele que você não perde nunca, né? Você sabe, Deixa eu vender meu peixe, né? Porque aqui a gente tá precisando disso. É isso. E eu quero aproveitar e agradecer muito vocês de terem vindo aqui. Antes, vou agradecer de novo os nossos patrocinadores. A Maneco Imóveis, aqui a empresa do nosso querido convidado, @imobiliária Maneco Imóveis, o Grupo Cris, @Grupo Cris, _OFC, o Bora de Flipping, a empresa desta apresentadora que vos fala aqui, vai lá, dá um clique, vai conhecer o que a gente faz. Emiliano de Almeida, Advogados, e a Vitifix Tech, que é o nosso estreante como patrocinador, seja muito bem-vindo novamente. Eles que propiciam que a gente tenha esse bate-papo gostoso, trazendo informação, oportunidade e negócio para vocês. Show. Por favor, deixem a mensagem final de vocês aqui para quem está escutando a gente. É isso, pessoal. Quem quiser comprar um imóvel, quem precisar de crédito, quem precisa financiar,
procura a GM Financiamento. GM Financiamento atua em todo o estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul também, tá? A gente vai buscar sempre a melhor condição, a melhor taxa, mas você que pensa, que acha que não pode, nos procurem, tá? Nosso objetivo é ajudar vocês, mesmo que você hoje não tenha um bom perfil, a gente vai te ajudar a trabalhar nesse sentido, tá? É o nosso propósito, tá? A gente tem um propósito de vida que é ajudar as pessoas, ajudar a compra da moradia, do primeiro imóvel, mas não deixe para depois, porque depois pode ser tarde. É isso aí. Bom, a mensagem é: não compre imóvel sem corretor. Jamais. Bom, excelente mensagem. Mas uma excelente Concordo dica. com você. Também concordo Primeiro com você. é isso. Primeiro. Aí a segunda é: não compre com corretor que não seja da Maneco Imóveis. Entendeu? Muito prudente. É claro. Mas assim, brincadeiras à parte, entenda que patrimônio é uma coisa séria. A gente, inclusive, o Rafael é quem faz, né, toda a assessoria jurídica lá da Maneco. E assim, a gente tem se deparado com muitas documentações irregulares, em situação de endividamento por parte dos proprietários, gente perdendo imóveis por falta de orientação jurídica. A gente perde o negócio, mas a gente procura fazer tudo com muita transparência e pensando sempre nos interesses do cliente. Tá? Eu vejo muitas imobiliárias que às vezes acabam sendo um pouco negligentes, a venda a qualquer custo. Então, tome cuidado com aventureiros, profissionais que acabaram de entrar no mercado, acabam fazendo negócio sem a devida assessoria jurídica, porque o barato sai caro. Então, assim, tome muito cuidado, compre com consciência e, de preferência, com um corretor bem situado no mercado, uma empresa de renome, que tem credibilidade, que tem muito a perder caso você acabe fazendo um mau negócio. Esse é o meu recado para vocês que querem comprar. É isso aí. Então, quem é esperto, assistiu, ouviu esse podcast, anotou tudo. E quem vai querer saber mais, vai no Insta dos nossos convidados. Lá tem muito mais informação. Eu agradeço mais uma vez a presença, a companhia de vocês aqui no nosso ANBcast. E espero vocês com muito carinho e já com muita saudade no próximo episódio. Muito obrigado, Carol. Não é muito... ANBcast, o seu podcast de negócios e conexões.